Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, alguém lembra qual é o tema, né, que nós temos tratado aqui nas quartas-feiras? Ou já fugiu aí? O Fabrício está ajudando aí, né? Vamos dizer juntos, igreja? Como ser... com essa força de vontade toda, a gente... Vamos juntos? Como ser uma igreja... Mais uma vez, como ser uma igreja amorosa. Olha que coisa maravilhosa. E a gente quase que cai assim num contrassenso, né? Existe igreja que não é amorosa? Será que é possível uma igreja não ser amorosa? Vai dar uma coçadinha assim na cabeça, né? Será que existe a possibilidade de uma igreja não ser amorosa? Tem, né? Não é para ter, né, bebê? Mas, infelizmente, tem. Mas eu gostaria de dizer, e eu gosto de pensar, na verdade, que uma igreja, ela tem que ser amorosa. Ela deve ser amorosa. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos amou primeiro. Ora, se nós não conseguimos também amar ao irmão que nós vemos, quanto mais a Deus a quem não vemos, não é? Mas eu gostaria nessa noite de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 15, nós vamos ler o verso 13, somente ele, tá bom? A priori. Livro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Rapaz, eu nem trouxe um monte de papelzinho igual o pastor Manuel, não. Foi só um negocinho aqui, viu? Queria ter trazido mais, mas... Amém, igreja? Acharam aí o livro de Romanos, capítulo 15, verso 13, diz o seguinte... A minha versão é a revista atualizada, mas não tem problema não. Vamos ler aqui na NVI, tá? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Que coisa poderosa. Meus amados irmãos, nós recebemos um tema, né, para desenvolvermos nessa noite. Eu acredito que eu não tenho essa habilidade toda para desenvolver temas, né, mas me chamou a atenção ao tema que foi proposto, né, pelo nosso pastor presidente, que é: uma igreja saudável é cheia do Espírito Santo. E eu fiquei intrigado, né, eu fiquei assim... imaginando o que seria, primeiramente, uma igreja, depois uma igreja saudável, que foi a pergunta que eu fiz para vocês. Existe a possibilidade de uma igreja não ser uma igreja saudável, amável, né? E, consequentemente, como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Eu creio que nós temos desenvolvido isso desde que eu cheguei aqui nessa igreja, há mais ou menos 2 anos e alguns meses. Isso foi tema de uma revista da EBD, né? A doutrina do Espírito Santo. E eu fiquei intrigado com esse tema, né? Eu disse, rapaz, como é que a gente... Eu não sou bom em fazer esse negócio de reflexão. E ainda trazer isso como... Falar de uma igreja saudável, que não é algo tão fácil de tratar, e ainda assim falar sobre estar cheio do Espírito Santo, de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. O certo é que recebemos a missão e estamos aqui, para a glória do Senhor. Mas, voltando ao texto que nós lemos de Romanos, a carta de Romanos, escrita por Paulo, a gente... nas pesquisas que fizemos, vemos que essa carta ela não foi
escrita a uma igreja fundada por Paulo, né? Muito provavelmente essa igreja, ela é uma igreja que ela nasce, ela por essência nasce, dos primeiros cristãos que se convertem ali, né, no dia de Pentecostes, relatado lá em Atos 2, juntamente com os judeus que moravam em Roma, né? Ali o evangelho chega naquele lugar e aquela igreja surge ali em Roma, naquele contexto romano, né? E Paulo, quando escreve a carta de Romanos, por diversas vezes ele diz, né, algumas vezes, perdão, ele diz que, olha, eu estou escrevendo a vocês, mas eu sei que não fui eu que plantei essa sementinha aí, não. Não queria colocar algo em cima do que já está posto. Mas Paulo escreve a carta aos Romanos quando ele estava na igreja de Corinto. Aí aqui eu quero apelar para os meus amados e lindos, belíssimos jovens, que é uma carta que nós estamos discorrendo, estudando ali no PG, no pequeno grupo de jovens. E a igreja de Corinto era uma igreja saudável, meus jovens lindos? Engraçado que esse paralelo, né? Paulo escreve de Corinto para uma outra igreja. E a igreja de Corinto tinha lá seus problemas que a gente não vai tentar discorrer aqui ou falar dela. Mas Paulo está preocupado. E aí me veio a pergunta, mas por que Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele não participou ali da sua fundação, de uma igreja que ele participou e estava cuidando, que era a igreja de Corinto, né? Existem várias teorias de porquê Paulo escreveu essa carta aos romanos. Mas o certo é que naquela igreja havia judeus e havia os gentios que haviam acabado de se converter. E qual é o conteúdo dessa carta, né? O que é que está permeando aí essa carta? Dentro dessa carta, Paulo vai falar para aqueles primeiros cristãos ali em Roma a importância de alguns fundamentos da fé, né? Que nós hoje conhecemos e estudamos na nossa EBD e vemos também no nosso cotidiano aqui na igreja. O pastor está para secar a língua de falar algumas coisas que estão escritas no livro de Romanos, na carta aos Romanos, perdão, que giram em torno, né, da doutrina da graça, da fé, da salvação pela graça mediante a fé, do pecado, né, os versículos chaves que a gente aprende lá na sala do irmão Brito, né, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é aí todo mundo está vindo para a EBD, coisa boa, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a carta de Romanos, ela gira em torno desse contexto, certo? E lá no final, né, nesses últimos capítulos da carta aos Romanos, Paulo traz esse versículo que nos foi proposto. Paulo fala de todo esse contexto, Paulo traz todos esses valores, todos esses princípios teológicos, né? Há quem diga que a carta aos Romanos é um dos maiores e mais perfeitos tratados teológicos, né? Porque abrange muito conhecimento, né? Paulo traz algo especial àquela igreja. Ele fala de algo importante para uma igreja saudável, para que uma igreja saudável seja cheia do Espírito Santo. E alguém consegue, através do versículo que a gente leu, entender o que é importante para uma igreja saudável através desse versículo? Eu cheguei à seguinte conclusão, que para que uma igreja seja saudável, não deve faltar a ela a esperança. Para que a primeira igreja batista em Parnaíba seja uma igreja saudável, que ame, ela não deve perder jamais a esperança. Mas, que esperança seria essa, irmão Felipe? Esperança de dias melhores? A esperança de uma chegada de um 2025 mais próspero? A esperança de a chegada de um ano
2025 com mais saúde? Ou uma casa nova? Ou o meu curso universitário tão sonhado? Qual é essa esperança que uma igreja saudável e amável deve ter em seus corações? A igreja de Roma, a igreja ali instituída em Roma, tinha suas dificuldades, dos conflitos, que é natural. Nós tínhamos ali irmãos que vinham do judaísmo, né, tinham se convertido, e os irmãos recém-chegados na fé que passaram a conhecer a Cristo ali. E é natural que essas coisas, que esses conflitos aconteçam. Mas Paulo reconhece, em certo nível, a maturidade daquela igreja. Vamos ver aqui o versículo 14, o que é que diz, após o versículo que a gente leu. Diz assim, ó: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Ou seja, dá para puxar a orelha lá um do outro, né? Quando dá uma regulagemzinha no outro lá, quando um pisasse na casquinha de banana lá, ou cometesse algum pecado, dava para eles se ajudarem. Mas ainda assim, Paulo escreve uma carta para aquela igreja. Ainda assim, Paulo reforça, né, aquela igreja a importância para os novos convertidos, que eles não podiam, apesar de tudo, eles não podiam, apesar da maturidade, entre aspas, eu vou colocar aqui, daquela igreja, eles não podiam perder a esperança. Apesar das diferenças, eles não podiam de maneira nenhuma perder a esperança. E meus irmãos, nós só conseguimos manter a esperança viva nos nossos corações através de um fator determinante, segundo esse versículo que nós lemos. E se encontra exatamente no final do versículo 13. A esperança só pode ser mantida através do poder do Espírito. Aí eu gostaria muito de fazer algumas provocações à amada igreja, para que nós refletíssemos nessa noite. Se não fosse o poder do Espírito ter ressuscitado o nosso Salvador no terceiro dia, se não fosse o poder do Espírito estado com a igreja primitiva ali em Atos, ou estado com aqueles homens e aquelas mulheres que eram lançados aos leões, que eram colocados como tochas vivas para iluminar as ruas das cidades romanas. Se não fosse o poder do Espírito que iluminasse o entendimento de Lutero, para que ele dissesse não ao que estava sendo praticado, a venda da palavra do Senhor, da salvação, das indulgências, se não fosse o poder do Espírito que tivessem alcançado os homens missionários, valentes do Senhor, que trouxeram o Evangelho ao nosso país, se não fosse o poder do Espírito, que tivesse falado ao coração daquele homem ou daquela mulher que pregou o Evangelho até você, para que você hoje pudesse reconhecer quem é Ele, o que é Ele, se não fosse o poder do Espírito que estivesse conosco até o dia de hoje, vocês acham que seria possível existir alguma esperança aos nossos corações? É possível que haja esperança num coração sem o poder do Espírito? O coração da igreja, é possível que haja? Jamais. É um fator determinante para que nós possamos entender que a esperança vem somente através do poder do Espírito. Mas esperança em quê mesmo, irmão Felipe? Esperança em quê? Onde está a esperança da primeira igreja batista em Parnaíba? Onde está a esperança do irmão Felipe? Onde está a esperança do João Felipe? Onde está a esperança
dos nossos jovens? Onde está a esperança dos nossos idosos, dos nossos pais, das nossas mães? Onde está a esperança? A esperança de ver um filho curado? Está na esperança de... Onde está a nossa esperança? Paulo vai citar o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 10, quando ele diz, no verso 12 de Romanos, uma citação do livro de Isaías. Também diz Isaías: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Paulo, ele vai comunicar algo importante aqui, tanto para os judeus quanto para os gentios. No verso, Isaías 11:10, Fabrício, desculpa, é porque eu li o verso 12 aqui de Romanos 15, que é uma citação, né? Virá a raiz de Jessé. Lembra que a igreja de Roma é formada ali pelos judeus que moravam em Roma e pelos gentios. E Paulo usa uma figura muito, muito comum para os judeus daquela época. Virá a raiz de Jessé. Aquele que se levanta para governar os gentios. Paulo chama a atenção dos judeus, dos irmãos mais velhos que já conheciam toda a lei, toda a doutrina, toda a prática, toda a convivência. Ele citou: virá a raiz de Jessé. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou falando da profecia. Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Esses irmãos novos que estão chegando, esses irmãos novos que estão sendo agregados, que estão sendo acolhidos por essa igreja, é ele, aquele que Isaías falou lá, virá a raiz de Jessé. Vocês sabem quem ele é. Vocês se entregaram para ele, vocês entenderam quem ele é, que ele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele veio para salvar os gentios também. Aquele que vocês esperavam é o mesmo que está salvando a esses gentios que estão no meio de vocês. E Paulo complementa: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder de Deus. Aqueles homens gentios, no final do verso 12 de Romanos, diz assim: e nele os gentios esperarão. Nele os gentios esperarão. Nós somos gentios, nós somos alcançados por esse evangelho. E hoje fomos adotados, né? Fomos adotados por esse evangelho. E Paulo está dizendo: esses gentios esperarão. E na sequência ele diz: o Deus da esperança. É ele. Esperar tem a ver com esperança? Será que tem alguma relação? Será que existe a relação daqueles que vão esperar no Deus da esperança? Amada igreja, uma igreja saudável é uma igreja cheia do poder do Espírito. O que nós temos procurado muitas vezes, meus irmãos, é colocar a nossa esperança em qualquer outra coisa. E agora eu falo por mim, em qualquer outra coisa que não seja a raiz de Jessé, que não seja o cordeiro, que não seja o leão da tribo de Judá que nós cantamos aqui. Muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança no nosso trabalho, muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança no pastor da igreja. Muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança em coisas tão pequenas.
Mas Paulo vai dizer: olha, igreja em Roma, eu não conheço vocês muito bem, alguns eu conheço. Mas o que importa, e o que é importante para vocês, que apesar de tudo, vocês mantenham a esperança no Deus da esperança. Mantenham a esperança no Deus da esperança. Para que vocês esperem. Para que vocês esperem e o vejam. Nós só podemos, meus irmãos, ter saúde, só podemos amar verdadeiramente alguém se a nossa esperança estiver em Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia que alguém me magoar, no dia que alguém, por algum motivo, virar as costas para mim ou falar alguma coisa que me desagrade, isso pouco importa, porque a minha esperança está na raiz de Jessé, a minha esperança está no meu Salvador. Pouco importa se eu não ocupo nenhum cargo na igreja, pouco importa se eu não estou no louvor, cantando aos domingos, ali aparecendo na transmissão, estando na live. Pouco importa, porque o que importa é aonde a nossa esperança está. Importa muito pouco se eu visto uma camisa vermelha, ou se eu calço um All-Star, ou se eu ando no carro do ano, ou se a minha esposa malha na melhor academia de Parnaíba. Pouco importa. Isso é nada diante da esperança que nos aguarda. Isso é nada. Mas nós temos colocado mesmo. Eu tenho colocado, não tenho como olhar para isso aqui e dizer que a minha esperança está 100%, porque muitas vezes a gente fraqueja. Muitas vezes a gente olha para o lado, muitas vezes a gente vê a vida do irmão, o irmão prosperando, e eu aqui na taca. Como é que pode? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Espírito? Como assim, Senhor? Mas a gente precisa entender que o que vai aquecer, o que vai manter essa igreja, é que não importa as nossas diferenças, não importa a nossa classe social, não importa quantas vezes a gente vai chorar, não importa quantas vezes a gente vai sorrir, não importa quantas vezes nós vamos passar pelo deserto, não importa quantas vezes nós vamos receber a solidão durante essa caminhada, ou perder amigos, ou perder até trabalhos. O que importa é onde está a nossa esperança. O que verdadeiramente Paulo diz à igreja de Roma: olha, eu sei de tudo isso, eu sei. Mas a esperança de vocês tem que estar na raiz de Jessé. A esperança desses gentios que estão esperando está na raiz de Jessé, está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há outra esperança. Nós só conseguimos chegar a ser o que nós somos hoje. Essa igreja hoje só está aqui porque a esperança estava no lugar certo, na pessoa certa, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se as pessoas tivessem esperança que um pastor, um preletor, um homem muito hábil no discurso, essa igreja estava fadada ao fracasso, já teria fechado há muito tempo. Mas ano que vem, nós completaremos 70 anos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é homem, não é placa, não é denominação. Paulo diz: olha, eu sei, igreja de Roma, eu sei de tudo. Conheço alguns de vocês, mas a esperança de vocês tem que estar em Cristo. Custe o que custar, meus irmãos, custe o que custar. Não seremos abalados se a nossa esperança e a nossa fé estiver em Cristo Jesus. Não há outra solução para que nós possamos amar a bebé do glória, se não for a esperança nele. Eu te amo assim mesmo, glória, eu te amo assim mesmo, desse jeitinho. É ele, por meio dele, são feitas todas
todas as coisas, todas, não só algumas, todas as coisas, a minha, você. Amados irmãos, queridos jovens, para que a nossa esperança seja alimentada, nós precisamos entender que só através do poder do Espírito é que nós estaremos com os corações ardendo e cheios de esperança. Eu gostaria de ler rapidamente Gênesis 1:2. Por favor, Fabrício. Texto bem conhecido, né? Diz assim: e a terra era sem forma e havia sobre a face e o espírito se movia sobre a face das águas. Em João 16, 6 ao 16. Por favor, Fabrício, me ajuda aí. João, Evangelho de João 16, vamos ler do 6 até o 16, diz assim, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Mas quando vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Verso 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Atos 2, verso 1 ao 4, por favor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha que coisa linda. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu fiquei estremecido quando eu fui confrontado, meus irmãos, que esse mesmo Espírito que estava em Gênesis, olha que coisa maravilhosa, o mesmo Espírito que estava em Gênesis, o mesmo Espírito pelo qual Deus disse, olha, é necessário que eu vá para que Ele venha, e o mesmo Espírito que esteve e está até hoje, nos dias de Pentecostes, habita em mim. Vocês conseguem perceber a maravilha de Deus que é? Nós não estamos falando de um carro do ano, de uma roupa de marca, nós estamos falando do Espírito, o Espírito de Deus. Aquele que formou o mundo em que a gente habita, e que nós estamos hoje aqui, foi formado, porque o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo.
Vocês conseguem perceber que Jesus disse: olha, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque ele precisa vir para habitar em vocês. E os discípulos ficaram: meu Deus, né? Como que é esse Consolador? Ele vai ser igual ao nosso mestre? Como é que ele é? O que é que vai acontecer agora, quando ele for? E aí estava todo mundo em casa, triste, preocupado. E estamos aguardando ele aí. Ele disse que vinha, ele vem. Se ele disse, tudo que ele fez até hoje se cumpriu. Não é possível que essa última promessa não se cumpra. E veio. E hoje eu e você, nós, a igreja de Cristo, somos o templo do Espírito Santo, onde ele é adorado, onde ele é glorificado, onde a nossa esperança é alimentada. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas isso me estremeceu. Porque quem sou eu, meus irmãos? Vermezinho de Jacó? Quem sou eu, meus irmãos? Para que o Deus Todo-Poderoso habite a minha vida. Para que o Deus Criador dos céus e da terra habite em mim. Amados irmãos, se nós pudéssemos entender, e o Espírito é capaz de nos fazer entender e abrir os nossos olhos para a maravilha que é ser a habitação do Espírito, nós, com certeza, teríamos a nossa esperança viva, ardendo no nosso coração. Por fim, meus amados irmãos, o mesmo Espírito que esteve na criação em Cristo e no Pentecostes é o Espírito que habita em nós. E foi Ele que sustentou a igreja de Cristo, colocando a esperança em cada crente, em toda a história, presente até o fim. Ser cheio do Espírito Santo é não negociar a esperança que Ele coloca em nós. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender algumas coisas. Ser cheios do Espírito Santo é não negociar a esperança que Ele coloca em nós. Nós falamos agora há pouco do dia de Pentecostes, em que o Espírito foi derramado sobre a terra. E um certo autor fez uma provocação numa leitura que eu fazia, e aquilo ficou assim, martelando na minha cabeça, né? Imagine você se Deus hoje decidisse não mais fazer o derramamento do Espírito Santo, mas o recolhimento do Espírito Santo. Isso faria alguma diferença na sua vida, meu irmão? Isso faria diferença em algum sentido na minha vida? Ou a gente ia continuar seguindo a nossa vida normalmente, como se nada tivesse acontecido? Você consegue viver sem o Espírito Santo hoje? Você consegue andar sem o Espírito Santo hoje? Você consegue comer sem o Espírito Santo hoje? O que seria da sua vida? O que seria da minha vida sem o Espírito Santo? Segundo questionamento, ou segunda aplicação que a gente poderia trazer, seria o que se encontra em Efésios, no capítulo 4, verso 30 e 32, um versículo bem conhecido também. Efésios 4, verso 30 ao 32, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Será que a gente tem entristecido o Espírito Santo? Será que
o que a gente tem feito no nosso dia a dia, naquele momento em que a gente está sozinho no carro, ou que a gente está sozinho na escola, ou que a gente está sozinho no nosso trabalho. Será que o Espírito Santo tem se alegrado com as nossas vidas? Será que o Espírito Santo tem se alegrado com as nossas atitudes? Será que o Espírito Santo tem se alegrado com as nossas palavras, com as nossas orações? Será que o Espírito Santo tem se alegrado com essa igreja? E por fim, e terceira e última, 1 Tessalonicenses 5,19. Outro versículo bem simples, pequenininho. Outra recomendação. Não extingais o Espírito. Em outras versões diz, não apagueis o Espírito. Meus irmãos, uma igreja amorosa é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que não entristece o Espírito Santo. É uma igreja que não apaga o poder do Espírito Santo, mas é renovada de esperança em esperança, para o dia da redenção, o dia que Ele virá. O dia que Ele virá com poder e grande glória, assim Ele anuncia. E não importa onde nós estejamos, o que nós estejamos fazendo, a nossa esperança está nele, alimentada por Ele, para a glória dEle. Paulo diz, Romanos 15:13, para fechar, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem que Paulo deixa à igreja de Roma. E eu acredito que essa é a mensagem que Paulo deixa também, através do poder do Espírito, à primeira igreja batista em Parnaíba. Amém? Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo poder que há no Espírito Santo. Poder para convencer o homem e o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito que habita em nós, Senhor, esse mesmo Espírito que habita nesta igreja, que nós possamos entender que o Senhor foi para que Ele viesse, que nós não possamos nem entristecê-lo e nem apagá-lo, Jesus, mas que nós possamos ouvir a sua voz dia após dia, seja no conselho, seja na palavra, seja na atitude, seja no pensamento, seja no toque, seja no sorriso, Senhor Deus, que nós possamos dar ouvidos e alegrar o Teu Espírito, para que mais pessoas se sintam amadas nesse lugar, Jesus, assim como eu me sinto tão amado nesse lugar, que a Tua paz esteja sobre o coração de cada irmão, de cada membro. Pedimos a Tua direção, pedimos o Teu carinho, pedimos o Teu consolo, Espírito Santo, que a nossa esperança nunca morra, nunca, jamais esteja longe de Ti, mas que a nossa esperança seja cada dia mais e mais olhar para Ti, pensar só em Ti, estar contigo todos os dias, até o último dia. Assim nós pedimos no doce e precioso nome de Jesus. Amém.